De volta com o nosso programa, agora eu recebo o Anquises da Hel. Ele é terapeuta, consultor de empresas, veio de São Paulo para Patos de Minas. Como vai, Anquises? Um prazer novamente tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Ludmila. O prazer é meu estar aqui no Espaço Feminino de novo. Ainda mais para falar de um assunto que gera tanta curiosidade, que é constelação sistêmica. Porque a partir dessa terapia, a gente pode chamar de terapia? Pode. É Pode. uma filosofia aplicada, mas o processo é um processo terapêutico. Inclusive, a gente vai mostrar alguns depoimentos e lá algumas pessoas escreveram até como um tratamento, Sim. que é a constelação sistêmica, que a partir dela você pode melhorar, você pode transformar a sua vida, seja no ambiente familiar, seja no profissional. Sabe aquela coisa quando não anda? Sabe? Que você fala, gente, mas não estou entendendo, estou fazendo tudo tão certinho, tá tudo, né, parece que tá certo, mas lá na ponta não é reconhecido, tal. Aí que entra a constelação sistêmica para ajudar nessa parte toda, mas o Anquises vai falar agora com muito mais propriedade, muito mais conhecimento, afinal de contas, eu sei que você estudou muito para ter esse conhecimento hoje, mas como é que foi seu Desde primeiro... 2007. 2007. É. Meu primeiro Então, contato... 8 anos já. Então, mas como é que foi seu primeiro contato com a constelação sistêmica? Foi por um problema de saúde. Eu nasci com uma disfunção no fígado. E ela me incomodava de uma série de maneiras, né? Toda vez que eu me aborrecia, eu ficava amarelado. Tinha que cumprir com uma dieta, enfim. Era algo que me incomodava porque eu me impedia de ter uma série de êxitos, de viver uma vida mais livre. E num momento me falaram dessa terapia. Sabe quando você está naquela situação de eu já tentei de tudo e nada resolveu? Então eu fui confiando e abracei isso e literalmente mudou minha vida. Porque eu descobri nesse processo terapêutico que uma antepassada minha estava excluída na família. A família olhava para essa tataravó com julgamento. E depois que eu pude acolher, olhar para a história dela também diferente, sem julgamentos, até porque já tinha passado tanto tempo, eu nem sabia o que aconteceu. Eu só podia olhar para ela com amor, porque se ela não tivesse existido, eu também não estaria aqui. Aí resolveu a minha saúde e a minha postura diante de toda a vida, porque mudou diante dos meus familiares. Mas tem alguma explicação para o problema ter acontecido com você? Acontece com todos aqueles que julgam e excluem alguém da família. Depois, olhando o histórico da minha avó materna, todas as pessoas têm um ou outro empecilho na vida delas. Muita doença, muita gente que perde tudo aquilo que conquistou, ou coisas que impedem elas de terem êxito, como foi no meu caso. Quando o meu fígado se estabilizou, isso foi em julho. Em setembro eu recebi uma proposta de emprego e me mudei para a Venezuela. E construí uma carreira que antes eu não poderia fazer porque eu tinha que estar ali no hospital toda semana. Então foi esse o meu primeiro contato com a constelação sistêmica. Nossa. E a partir dessa transformação que você teve, é que você começou a se interessar para que pudesse dar a oportunidade que outras pessoas também se conhecessem de forma melhor e acertassem o curso da vida? Primeiro, eu fui estudar isso por gratidão e para consertar a minha própria história. Como eu disse, é uma filosofia aplicada. Então, quanto mais eu aprendia disso, mais eu aprendia a ter uma postura diferente diante das pessoas. E isso melhorou minha vida em todos os níveis. Financeiramente, profissionalmente, minha relação com os meus pais. Um senhor chamado Bert Hellinger, um psicanalista alemão, descobriu essa técnica. Na realidade, ele descobriu 3 leis básicas que regem as relações humanas. O equilíbrio entre as relações, o pertencimento, que é o direito que todos têm de fazer parte daquele grupo. Seja uma família, uma escola, uma empresa. E a ordem. O que significa? O meu lugar. Eu tenho o meu lugar. Então, o meu lugar como filho, eu não me meto nos assuntos dos meus pais.
o meu lugar como irmão, eu não me meto nos assuntos da minha irmã. Eu fico no que é meu, nos meus assuntos. Então eu não tenho que resolver problemas de conflitos entre os meus pais, ou decisões dos meus avós. Eu só fico naquilo que é meu. E isso gera muito mais conflito e uma liberdade muito grande para você ter mais da sua vida. Mas por que gera conflito quando você passa a olhar para si mesmo? Não olhar para si mesmo. Gera conflito quando você olha para as responsabilidades do lugar do outro. Eu vou te dar um exemplo. Filhos que querem resolver a relação dos pais. Ele está entrando numa instância que não lhe cabe. É superior a ele, sabe? Então, você vê os pais discutindo, isso quase não acontece, né, nos lares brasileiros. Então, o filho vai, chama a mãe e dá conselhos para a mãe. Depois ele chama o pai e dá conselhos para o pai. Cabe a ele? Não cabe. A mãe, quando reclama do pai para o filho, metade daquele filho é o pai. Quando ela está falando mal do pai, a criança se sente rejeitada em algum nível. Porque metade dela é pai. Então ela cria um conflito interno. Ela estar fora disso, preocupada dos assuntos dela como filho, é muito importante para ela. Então vamos lá, só relembrando quais são as 3 leis aí. Tá. A ordem. A ordem, que é você estar no seu lugar. O pertencimento, o seu direito de fazer parte desse grupo. E o equilíbrio entre as relações. Eu dou e recebo numa proporção semelhante. Então, quando algum desses pilares aqui está em alguma desordem, que talvez a gente nem saiba o que está fazendo, até por uma simples, né, conversa com o filho, um desabafo com o filho, né, falando mal do pai. Sim. A gente está provocando essa desordem. Nós chamamos isso de emaranhados. Por exemplo, entre um casal, quando alguém se doa muito e o outro se doa menos, porque não pode ter tanta dedicação ou não quer ter tanta dedicação. Então esse que se doa menos se sente de alguma forma culpado e busca inconscientemente motivos para ir embora dessa relação. Mas a gente não compreende isso num nível consciente logo de cara. A gente acha que está sendo muito pressionado ou que, enfim, qualquer outra desculpa. Você entende? Então esses são emaranhados que ficam ocultos nas relações. Eles não são claros à primeira vista. Então pode acontecer uma traição nessa relação, brigas, tudo aquilo que cria um certo afastamento. Entende? Entendi. E aí pode prejudicar muito além de família, né? Esse problema pode se estender para outras questões. Claro, quando você além. tem um problema desse no seu casamento, como que você trabalha em paz? Ou como que você cria os seus filhos num ambiente pacífico, num ambiente saudável, se você não tem essa paz dentro da sua relação? Exatamente. Anquises, agora eu vou colocar o depoimento, vou passar o depoimento da Giovana, ela que fez essa terapia e tem um testemunho bem legal do que aconteceu na vida dela. Inclusive, ela mora em São Paulo. Isso, a Giovana é de São Paulo. Ela é de São Paulo, a gente até gravou por Skype, por isso, assim, talvez a imagem não esteja tão legal, mas o depoimento dela é muito rico sobre essas mudanças que aconteceram. Veja só. Comecei a frequentar o tratamento há uns 3 meses. O que me levou foi uma questão de saúde na minha casa, muitas questões de saúde na minha casa, e foi por isso que eu procurei, porque eu queria uma ajuda nesse sentido. Para mim foi extremamente benéfico, eu percebi resultados já bem rápidos, assim, consegui identificar bastante o meu papel dentro da minha família, consequentemente o meu papel na minha vida, né, que uma coisa acaba levando a outra, e entender melhor o funcionamento da minha estrutura familiar, né, que a gente tem bastante influência disso, né, na nossa vida. Então eu consegui identificar e mudando algumas atitudes minhas, consegui melhorar o clima na minha casa, melhorar alguns problemas que eu tinha de relacionamento com algumas pessoas, com meu pai, com a minha mãe,
e principalmente entender o meu papel, exatamente o meu papel na minha família e na minha vida. Começa dentro do núcleo familiar, mas a gente acaba levando para o trabalho também, leva essa leveza, essa aceitação, essa facilidade em lidar com as coisas, que a gente às vezes fica muito dando murro em ponta de faca, né? Então, acaba ficando mais fácil nos outros relacionamentos também, em questão de amigos, né? Relacionamento afetivo também ajuda muito. Quando a gente muda, o outro e o ambiente que nós estamos, ele também muda. A gente não pode esperar muito que os outros mudem, né? Com a nossa mudança, o ambiente muda. Então, primeiramente, a gente sente mais em casa mesmo. Mas depois é muito perceptível no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, em tudo. E até pessoalmente também, a gente com a gente mesmo, né? Duas questões que eu quero discorrer com você no depoimento da Giovana. Ela falou assim que quando ela entendeu o papel dela, as coisas melhoraram. Mas como que a gente faz para entender nosso papel? Primeiro a gente precisa saber quem somos, né? Eu sou filho. Qual a ordem? Eu sou o mais velho? Eu sou o do meio? Eu sou o caçula? No caso da Giovana, ela comentou de uma série de enfermidades que estavam acontecendo na casa dela. E ela é a caçula. E como caçula e saudável, ela queria então tomar decisão pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. E isso criava uma série de desordem. Então, quando ela fala se colocar no lugar, ela quis dizer isso. Então, veja, se o meu pai ou minha mãe, eles estão doentes, eu posso cuidar deles, devo cuidar deles, mas a postura com que eu faço isso é muito importante. Tomar decisão por eles, eu não posso. Eu posso esperar que eles decidam o tratamento que eles querem e então oferecer o meu apoio a partir da vontade deles. Ela disse assim também, ó. Depois que eu mudei, tudo melhorou à minha volta. Tudo mudou, eu não precisei mudar o outro. O outro mudou por si só. Como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Em determinado momento da minha vida, eu percebi que eu estava ocupando o lugar de marido da minha mãe e não de filho. Eu a presenteava, eu tomava decisões dentro da casa que cabiam ao meu pai. Então, quando eu percebi isso, eu parei de fazer essas coisas. E a minha relação com meu pai melhorou muito. Porque inconscientemente nós éramos o quê? Concorrentes. Entende? E com a sua mãe? Ela Com não sentiu falta desses mimos? Ela sentiu falta a princípio, ela não entendeu por que eu não acompanhava mais ela no supermercado, por que eu não fazia mais determinadas coisas com ela, mas também ficou super pacífico, ela compreendeu logo, é muito melhor ela me ter como filho, né? Com certeza. Então é isso, você muda a sua postura e o outro responde prontamente. Muito interessante, né? Nosso bate-papo aqui vai continuar, mas eu vou para um intervalo rapidinho de novo. Já já eu volto. Continuamos a falar sobre constelação sistêmica e como que essa terapia pode mudar a sua vida. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode participar com a gente pelo 3821-4488, também pela internet www.ntvnet.com.br/espaco feminino e também pelo WhatsApp 99474515. Anquises, a constelação sistêmica tem a ver com religião? Não, absolutamente nada. É muito importante a gente frisar isso, porque algumas pessoas fazem essa confusão. Quando a gente começa a falar de familiares, de antepassados, logo as pessoas falam, não, mas tal pessoa morreu. Não tem problema. É a lembrança e o respeito que você tem que ter com o legado que veio deles. Né? Mas não tem absolutamente nada a ver com nenhuma religião. Então é importante que a pessoa conheça a linhagem a que pertence? Conheça de onde veio, assim, quem são seus antepassados? É importante isso? Eu diria que é muito importante conhecer nossas raízes. A gente extrai uma força disso incalculável. Aliás, se as pessoas que estão nos assistindo quiserem fazer o teste,
Convido elas a fechar os olhos um momentinho, imaginar o seu pai e sua mãe na sua frente. E tirar lá do coração aquele momento de gratidão pelo momento que você veio ao mundo. Para de julgar toda a história do seu pai, da sua mãe, o que eles fizeram como homem e mulher. Olha para o seu pai e para sua mãe. Olha nos olhos dele e fala assim: papai, muito obrigado por ter me trazido ao mundo. Mamãe, muito obrigado por ter me trazido ao mundo. Se eu pude experimentar um casamento, o meu primeiro beijo, a minha primeira paixão, é porque em algum momento vocês decidiram me trazer ao mundo. E por isso eu sou grato por vocês. E como a gente tem o WhatsApp, eles podem escrever pra gente e dizer se essa experiência foi boa. Olha só, todo mundo fazendo esse exercício que é super fácil e com certeza tem suas consequências. Podem dizer pra gente se isso trouxe ou não trouxe uma força no coração deles. Agora então vamos ver o depoimento da Vânia? Vamos? Vamos lá, vamos escutar o que a Vânia tem a contar depois que ela conheceu a constelação sistêmica. Bom, eu conheci constelação, vi falar sobre o tema já tem uns 12 anos. Estava passando por uns problemas emocionais, de síndrome do pânico, e me indicaram, e foi através dessa terapia que eu vi um resultado surpreendente na minha vida. Mudei minha maneira de encarar o decorrer do dia a dia e tive benefícios muito grandes, e percebo que estendeu a minha família, que também meus filhos já fizeram constelação, meu marido, alguns familiares. E é uma técnica que, a partir do momento que você conhece e vê o resultado efetivo, você entusiasma. Eu procurei ler sobre o assunto e foi dessa maneira que eu vi conhecer o trabalho do Anquises. Anquises, depois que você... Como é que é a constelação? São algumas sessões para então descobrir assim, qual que onde que está o ponto que está desconexo, que não está em ordem. Como que é descoberto isso tudo? A constelação pode ser feita em grupo, que eu particularmente acho muito mais interessante, ou individualmente. Você faz uma constelação por tema. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma questão profissional e quero trazer essa questão. Eu tenho uma questão de relacionamento. Mas eu tenho que levantar o problema. Você levanta o problema. Isso. Eu não estou conseguindo uma promoção no trabalho, ou todo mundo não estou conseguindo êxito, meu trabalho não está legal, não está rendendo. Você busca a ajuda do facilitador, não é o contrário que vai lá te oferecer. Você tem um problema, tem uma questão e você traz ela. Então a gente trabalha essa questão, descobre o que está oculto por trás dela, que faz você repetir suas atitudes nesse sentido. Então você pode ter uma nova postura diante da vida, diante desse problema. Eu, particularmente, peço aos meus clientes um prazo de pelo menos 3 meses ou mais. Eu analiso, porque você faz a terapia, mas tem a ação de casa. Não é uma coisa mágica que você vai lá e todos mudam. Você precisa mudar. E muitas vezes isso exige um tempo cronológico para você colocar a casa em ordem, entendeu? Mesmo porque também é complicado você sair daquela zona de conforto que você está acostumado para promover uma mudança que, como a Giovana e a Vânia disseram agora, que todo mundo vai sentir. E aí ela falou que procurou a terapia porque ela tinha síndrome do pânico. E para quem tem outros problemas semelhantes, também a terapia é igualmente funciona? Válida, né? Eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma depressão. Mas qual que é a causa? O que startou essa depressão? Como que eu posso lidar com isso? Né? E quando eu observo que aquele problema que eu tenho, muitas outras pessoas na minha família também têm. Então, aí mora um típico caso sistêmico, que é um nome sistêmico, está falando de sistema. É algo que eu não olho só para mim para buscar a solução,
mas olho para todos que estão comigo e que vieram antes de mim. Bom, agora a gente vai ver e ouvir o depoimento do Eduardo. E depois a gente vai fazer umas considerações importantes a respeito do que ele vai falar agora. Eu cheguei num determinado momento de evolução e crescimento na minha carreira profissional e comecei a me deparar com uma certa complexidade e determinados eventos que não tinham uma certa lógica, e isso, de uma certa forma, me incomodava muito e também me prejudicava efetivamente no meu desenvolvimento profissional. Eu já tinha um conhecimento prévio sobre a terapia sistêmica, e só que, para mim, só faria sentido com um profissional que tivesse um conhecimento também desse mundo corporativo, que é a minha área, e que dominasse realmente, tecnicamente, essa técnica, fosse um profissional que verdadeiramente eu pudesse confiar. E tive a grata oportunidade de estar conhecendo o Anquises, onde pude validar essas características nele enquanto profissional, e então tive a oportunidade de estar fazendo esse processo da terapia sistêmica com ele, o que literalmente me levou a conhecer algumas atuações dentro do meu sistema, do meu núcleo familiar, do qual talvez eu não quisesse olhar ou não tivesse todo o entendimento necessário para isso, compreendendo o que talvez num primeiro momento assusta, ou que talvez a gente não queira naturalmente olhar para isso, mas depois a compreensão da necessidade, a importância de acolher isso daí e tomar posturas e atitudes diferentes diante da vida. Então, isso foi determinante, porque a partir do momento que verdadeiramente eu acolhi todas essas situações da minha estrutura, né, e adotei uma postura, né, coesa e diferenciada diante da vida, aí sim, eu pude sentir muito mais forte, muito mais seguro, e tudo que era complexo passou a ser simples, objetivo, e os resultados simplesmente começaram a ocorrer por uma consequência natural. Impressionante, né? Quando a gente vai escutando assim esses depoimentos, parece que toca e a gente vai se reconhecendo no que eles falam a partir do momento que todo mundo quer melhorar. Todo mundo quer mais da vida. Todo mundo quer ganhar pontos e comemorar, né? Viver na maioria a vida das na vezes. Plenitude que é a vida, né? E a gente consegue chegar nisso. Consegue. A partir do momento que a gente descobre aquilo que o ponto, a peça do xadrez que não está combinando os ali. emaranhados, né? Porque os emaranhados são aquilo que faz a gente não caminhar com tanta felicidade, com tanta rapidez, né? O Eduardo colocou muito assim da preocupação da escolha do profissional até que ele chegasse a você. E a gente sabe que algumas pessoas realizam, mas como é que a gente pode usar um critério para saber se aquela pessoa realmente tem o domínio e é um profissional assim adequado para a gente, porque a gente vai abrir o baú da vida, né? A gente vai expor algo que talvez até para a gente mesmo é desconhecido. Então, assim, como é que a gente faz essa escolha para realmente ter sucesso naquilo que a gente quer? Eu tenho algumas sugestões. Primeiro, conhecer minimamente do que se trata a técnica. Verificar se esse terapeuta mistura religião com terapia. E, em terceiro lugar, verificar se esse facilitador trabalha com os valores do cliente ou se ele coloca os valores dele sobre o cliente. Então não dá para misturar religião. Não dá para misturar religião. E não dá para colocar o seu valor, o que você porque acha. Eu preciso olhar para o meu cliente como um homem e uma mulher adultos plenamente capazes de se desenvolver assim como eu. Esse é o primeiro passo. E eu também preciso olhar para o meu cliente segundo o que é importante para ele. Se eu julgar a história do meu cliente ou do sistema dele, eu não posso mais ajudá-lo. A gente vai falar do legado dos nossos pais na nossa vida, mas antes vamos responder a pergunta da Vera. Ela fala assim, como cuidar de pais idosos sem invadir a privacidade deles? Primeiro, lembrando que você está cuidando de uma
casca idosa, a grandeza do seu pai e da sua mãe permanece naquelas pessoas. Você já percebeu que a gente tem mania de falar com os idosos do mesmo jeito que a gente fala com os bebezinhos? Como se eles não tivessem inteligência, não tivessem uma vida cheia de experiências. A gente trata eles como criancinhas. Não. A gente tem que tratar dos nossos pais idosos como pessoas adultas e, sobretudo, respeitar a escolha deles, mesmo que a gente ache que não são as escolhas corretas. Eles têm o direito de decidir pela vida deles. Fernanda, aqui fazendo uma observação que está achando muito interessante o tema, então vamos entender. Tá. Qual que é o legado, então, a real importância dos nossos pais na nossa vida, até mesmo para que consigamos ter sucesso, seja em qual área for. Ok. Primeiro, eu sou 50% senhora Ademir, 50% senhora Sueli. Certo? Certo. Eu tenho metade papai e metade mamãe. Se eu não olhar para os meus pais com amor, como que eu posso me amar? Como que eu posso ter autoestima? Eu acho que só isso responde muita coisa. Mas eu vou dizer mais. Eu vou pegar a área profissional para a gente poder exemplificar. Como que eu posso ter sucesso, êxito na minha profissão, ou num projeto, ou na área que eu escolho? Eu preciso de duas forças principais. Primeiro, alegria de servir. E onde a gente aprende isso? Quem na nossa família serve a todos os membros e faz isso com muito amor? A mãe. Ela que está preocupada com os nossos horários, com a nossa alimentação. Ela organiza tudo. Porque a mulher, ela forma o ambiente do lar. E o homem, historicamente, claro que a sociedade vai mudando, mas ainda é assim, o homem assume uma postura de protetor e provedor do espaço que a mulher criou. Então, do nosso pai, a gente extrai um objetivo claro. Quando a gente tem a alegria de servir e um propósito bem definido, a gente tem êxito nos nossos projetos. E isso a gente aprende em casa, na convivência do lar. Então, profissionalmente, né? Escolhi esse tema, já que é o último depoimento do Eduardo, foi profissional. É assim que a gente alcança êxito, né? E também entendendo que nós não somos filhos, meros filhos. Nós somos uma continuidade da vida daqueles que vieram antes de nós. É uma ilusão achar que a nossa vida nos pertence. Se hoje nós estamos aqui, é porque muitos vieram antes de nós. E passaram por muitos sacrifícios muito maiores do que o que a gente passa. E a vida que eu ganhei do meu papai e da minha mamãe é um presente tão grande que eu jamais vou poder retribuir. Eu não posso fazer nada por eles que vá retribuir uma coisa tão grande. Então, o que eu posso fazer? Fazer algo de bom da minha vida. Eu pergunto para todo mundo que é papai e mamãe. Quando você dá um presente para o seu filho, você gostaria mais que ele te dissesse obrigado ou ver ele curtindo e aproveitando aquilo feliz ao máximo? A vida é um presente. Então, você acha que o seu pai quer um obrigado ou ele quer ver você realizado e feliz? Então, eu só posso retribuir fazendo isso. Eu vou te contar uma história pessoal. O meu pai, ele saiu do interior de São Paulo para São Paulo numa situação de pobreza daquela época. Minha família é uma família muito simples. Meu pai chegou em São Paulo, ele não pôde escolher a profissão. O primeiro emprego que ele teve, ele pegou e ficou naquela profissão de metalúrgico até se aposentar. Eu entrei na profissão administrativa, vem todo de uma área de economia, finanças, e pude mudar a minha forma de atuação para hoje trabalhar com essa terapia, onde eu sou muito mais feliz. Então, se eu olho para o meu amor para com meu pai, eu falo assim, não, eu tenho que sofrer como ele, ou eu tenho que ser como ele. Tanto, agora, se eu olhar para o amor do meu pai para mim, ele fala, não, eu quero que meu filho tenha uma vida muito mais leve. Passei por tudo isso para ele ter uma vida tão difícil? Não, eu passei por tudo isso para ele ter uma vida mais leve. Então, talvez quem escolha seguir a profissão dos pais para somente agradá-los,
não está fazendo a coisa certa. Não Porque no fundo do coração, o vai dar Pai certo. se alegra de verdade é quando a gente é feliz e realizado. Né? Então, dentro desse exemplo que eu dei, eu fazendo o máximo, extraindo o máximo do meu potencial, todo o esforço que os meus pais fizeram, todo o esforço que os meus avós fizeram vai ter valido a pena. Mas é preciso que eles sejam felizes para eu ser feliz? É preciso que eles sejam realizados só para eu ser realizado? Não, não é preciso. A gente tem muitas provas disso. Eu posso construir algo bom da minha vida. Tudo bem eu ter um destino mais leve do que o dos meus antepassados. É bom para mim, é bom para eles. Temos mais um depoimento, podemos para ele? Vamos? Muito interessante esse bate-papo. Adoro falar desse assunto, porque mexe com o nosso eu mesmo. A gente passa e tem um tempo mesmo para prestar atenção nas nossas atitudes. Vamos escutar o depoimento, vamos ver o depoimento da Roselena. Para mim foi muito importante porque eu não conhecia. E foi uma novidade, uma coisa que já existia há um bom tempo, e eu nunca tinha ouvido falar. Para mim foi uma surpresa. E eu fiz e tive um resultado muito bom. Eu saí da sessão, entrei fechada, travada, igual eu estava. Eu tive diagnóstico de atimia. E saí sorrindo. Então, para mim, foi uma vitória de uma coisa que eu estava procurando assim há muitos anos. Porque o meu sorriso, para mim, é natural, a minha alegria de bem com a vida é natural, e eu fiquei triste por muito tempo e fui tratada como depressiva. 10 anos os médicos não conseguiram resolver minha depressão. Gostei muito, fiz 2, ainda pretendo fazer outras 2. Mas a gente faz uma sessão, aí trabalha aquele motivo, aquela situação que a gente tem que dar o problema que você libertou, que a gente, não você não, que eu libertei, depois a gente tem que trabalhar em cima dele. Aí não é fácil não, a gente tem que praticar. Não é só ir lá, falar que é um estalo, é um milagre que vai acontecer as coisas. Eu senti no dia uma libertação, uma cura, um milagre. Mas eu sei que a minha vida, para mim conseguir manter aquilo, eu precisaria de praticar várias coisas que eu entendi, reconheci e aprendi ali, numa única sessão de terapia, depois de 15 anos fazendo terapia, sem conseguir resolver o que eu precisava. Nossa, em uma única sessão ela conseguiu despertar para a vida e reconhecer aquilo que realmente a afligia? Quando você está aberto, é isso que acontece. Quando você quer de verdade, é isso que acontece. Ela pegou as informações novas que surgiram para ela e fez algo de bom com isso. Ela tomou uma postura e, como ela falou, exige uma postura no dia a dia. Não é que eu faço aquilo, vou embora e minha vida está resolvida. Não. Eu faço, eu descubro as coisas, eu recebo algumas instruções de como lidar com aquilo e coloco isso em prática. Né? Não adianta nada eu descobrir que eu estou num papel de marido da minha mãe e voltar para casa e não mudar nada. Então eu preciso colocar isso em prática. E é difícil essa prática? Esse dia a dia, porque assim, como a gente estava falando lá atrás, né, dessa zona de conforto, provavelmente a gente vai estar tentado o tempo todo a voltar do antes, que era mais fácil, a gente domina aquela situação toda. A gente tem que vigiar as nossas atitudes o tempo todo. Agora isso é muito pessoal. Às vezes você descobre algo simples, por exemplo, que os seus pais tiveram mais um filho, basta você ter um lugar no coração para esse irmão. Basta você reconhecer a existência dele. Se isso for fácil para você, foi fácil. Agora, se isso for muito difícil para você, você vai demorar mais um tempo para ter os benefícios que você precisa. Se você descobre que você está agindo como pai do seu pai, como pai do seu marido, da sua esposa, você precisa sair disso. O tempo que você vai gastar nisso aí é muito particular. Mas só para a gente terminar, mas e quando as pessoas se vitimizam? Por exemplo, o pai ou a mãe cobram do filho muito além do que ele pode dar, até pedindo mesmo uma tutela mesmo, né? Agora eu preciso de um pai e de uma mãe. Como é que seria a postura?
Deixa eu entender a pergunta. Quando o pai cobra demais do filho, É. eu acredito que a gente tem o pai e a mãe certo pra gente. Eu sempre acreditei nisso. Se você se perguntar, será que eu quero um outro pai? Se eu pudesse ter a chance de trocar de pais, trocaria? Nunca ninguém me respondeu que sim. Então, quem cobra muito da gente? Pai e mãe cobra, a vida cobra, o chefe cobra, todo mundo cobra. Como eu lido com isso é uma coisa particular minha. Que sejamos todos tolerantes. Que sejamos todos tolerantes, né? Normalmente, as pessoas que se sentem muito cobradas são muito críticas e muito julgadoras com os outros também. A gente precisa sempre observar que aquilo que incomoda tanto no outro, a gente tem muito daquilo. A gente observa nos trabalhos de constelação que tudo aquilo que eu critico nos meus pais, eu sou. Ou me torno em algum momento. Bom, daria para a gente ficar aqui, né? Daria. Para discorrer dos detalhes todos que envolvem esse tema, já que mexe com a nossa vida de uma forma global. Mas eu sei que assim, muitas pessoas ficaram interessadas, assim como eu, em conhecer a terapia, a constelação sistêmica de uma forma mais inteira, mais Sim. pronta. Como é que a gente faz para ter acesso? Aqui em Patos de Minas, eu atendo no Espaço Terapêutico Adara. O telefone é 3823-0004. 3823 0004. 0004. Onde Isso. fica? Fica na rua 24 de maio, número 89. Bom, tá aí então. Para você que quer aprofundar, que tem aquela coisa que não resolve. A gente teve aí depoimentos claros de como é possível mudar e para melhor, né? Bom, nosso programa chega ao fim, eu tenho os sorteios de hoje para fazer. Vamos começar aqui pelo telefone que já está prontinho. Um presente da Andréa Matos vai para Maria José, do 3825, final 45. Um presente da Semil vai para Cida, do 9948, final 37. E um presente da Raça do Sol vai para Sabino, do 96. Opa! Espera que entrou uma... Sabino, do... gente, está entrando uma ligação aqui que não precisa ser feita agora. Daqui a pouquinho eu falo. Deixa eu terminar aqui, daí eu falo. O telefone do Sabino, que eu não estou conseguindo falar ainda. Não dá. Olha aqui para mim, Marcelo, por favor. É porque está entrando uma ligação aqui, eu não consigo ver o resultado. Já pela internet, já fiz o sorteio também. Um presente da Maratelli vai para... Deu certo aí agora, pelo telefone? Sabino, o Raça do Sol, 9682, final 15. Agora pela internet, então, o kit da Maratelli vai para Vilmar, do 9649, final 51. Um presente da Vitória Store vai para Vera Lúcia, do 9975, final 28. Um presente da Vitrine das Joias vai para o Tadeu, que é um presente masculino, inclusive, do 9843, final 15. E um presente da Raça do Sol vai para a Emília, do 9645, final 45. Anquis, muito obrigada pela sua presença aqui no Espaço Feminino. Saiba que é sempre muito bem-vindo aqui para compartilhar com a gente conhecimento. E, claro, quem não quer melhorar. E sempre você traz boas notícias, portanto, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. E boa noite para você aí de casa. Lembrando, então, que domingo é Dia dos Pais. Para você que tem o seu papai aí do seu lado, é hora de dizer, como a Anquises falou, né? De olhar nos olhos e expressar o amor, expressar a gratidão. Então, esse é o momento que vocês vão se reunir, como de praxe, e olhar nos olhos, né? Olhar nos olhos e falar assim, papai, eu vou fazer algo de bom da minha vida. E caso você não tenha, como infelizmente eu, que agradeça e que tenha essa gratidão da mesma forma. Pode dizer da mesma forma, não é? O legado dos pais continua na nossa memória e no nosso coração. Portanto, um feliz Dia dos Pais, que seja um momento de muito amor, de muita troca de energia positiva, de muita felicidade aí no seu lar, viu? Fique agora com o NTV News. Na próxima semana eu volto com mais Espaço Feminino. Beijo no seu coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.